trabalhar, você vai ser punido. E a punição aqui vai ser o quê? Exoneração. Apesar que a exoneração ela não tem caráter punitivo, né? Mas, enfim, simplesmente você será desligado do cargo, será exonerado. Depois nós falaremos sobre exoneração, diferença de exoneração e de demissão. E a exoneração, como elemento geral, não tem o caráter punitivo. Então imagina só, você passou no concurso para analista administrativo e para magistrado. Você tomou posse como analista, só que ao mesmo tempo você foi chamado também para tomar posse como magistrado. Você esquece completamente que passou no concurso ou que tomou posse no concurso para analista. Então, acaba exonerado daquele outro concurso. Eu falei em punição, mas não tem esse caráter punitivo. Função de confiança, pessoal, nós já falamos de funções gratificadas, funções de confiança, cargos comissionados, enfim, as nomenclaturas acabam se mesclando. Artigo 37, 5º da Constituição. A função de confiança entra em exercício na data de publicação, salvo licença ou afastamento. Não iniciou? Fica sem efeito o ato de provimento. A jornada do servidor público depende do cargo, depende da situação. Via de regra, 40 horas semanais, com jornadas, também como regra, de 8 horas diárias, com pausa para o almoço. Todavia, em alguns casos, nós teremos jornadas corridas de até 6 horas diárias. Sempre lembrando, algumas profissões também, algumas carreiras admitem escala de 24 por 72. Por exemplo, policiais, eles trabalham em regime de plantão, trabalham 24 horas e folgam posteriormente por 72 horas. Os cargos em comissão e aquelas funções de confiança atuarão em regime integral. Ok, você teve o seu ato de provimento, compareceu para a investidura, assinou o termo de posse, ganhou 15 dias, compareceu no prazo fixado, entrou em exercício, começa a se contar o quê? Começa a se contar o período de avaliação. Como que vai funcionar isso? Pessoal, a avaliação é contínua no âmbito do serviço público. Basta nós avaliarmos que qualquer empregado, seja na iniciativa pública ou privada, sempre terá metas a serem cumpridas, objetivos a serem alcançados. Então, quando nós falamos em avaliação, ela é permanente. Agora, na administração pública tem uma grande vantagem. Se você tiver uma boa avaliação pelo período de 3 anos, você alcançará a tão almejada estabilidade no serviço público. Então, olha só, nós temos aqui como um quadro geral que da data do início do exercício, o indivíduo em 3 anos alcançará a estabilidade se tiver uma boa avaliação. E isso será deliberado no período de 4 meses antecedentes ao período de 3 anos. Ou seja, 12, 24, 36 meses, em 32 meses terá que ser estabelecida uma comissão de avaliação para analisar a situação do candidato que está prestes a alcançar a estabilidade. Então, entrou em exercício 3 anos até a estabilidade. Olha só o que diz a Constituição Federal. Artigo 41 caput. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para o cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Eu nem vou me ater aqui ao fato de que a estabilidade somente é para os cargos de provimento efetivo. A gente já discutiu isso e já falou também sobre estabilidade. E eu não quero que vocês misturem estabilidade com vitalicidade, que nós também já distinguimos. Então, são estáveis após 3 anos de efetivo exercício. Pessoal, há pouco eu falei para vocês, o cômputo se inicia do efetivo exercício. Então, tu tem que estar trabalhando para ser avaliado e para alcançar a estabilidade. Será avaliado no quê?
disciplina, assiduidade, responsabilidade e produtividade. Olha o que diz, ainda voltando aqui para a Constituição, artigo 41, parágrafo 4º. Como condição para a aquisição de estabilidade é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para esta finalidade. Cada ente terá a sua comissão instituída, que irá avaliar os mais variados casos. Como eu falei para vocês, o objeto é o mais variado possível. Você tem uma boa disciplina na atuação, você comparece nos horários fixados e nos dias fixados, tem assiduidade no serviço, você tem responsabilidade, você age com produtividade, você é um servidor eficiente, tudo isso vai pesar. Agora imaginem vocês que um determinado indivíduo, ele é disciplinado, ele é assíduo, ele tem uma boa produtividade, mas ele não é muito responsável. O que a administração vai fazer? Vai exonerar ele? Não. Vai chamar ele e vai tentar ajustar essa situação. Até a responsabilidade eu vou pegar a assiduidade. Cidadão, você é aprovado no concurso público, é disciplinado, respeita o chefe, atende todo mundo bem, tem responsabilidade com suas obrigações, tem uma excelente produtividade, mas tem um péssimo hábito de chegar atrasado todos os dias. E aí? Na assiduidade você comparece todos os dias, mas chega meia hora, chega uma hora atrasado, ou então sai mais cedo, sempre tem algum problema para resolver na rua, enfim. O que a administração vai fazer? Vai te exonerar? Não. Eles vão diagnosticar essa situação e vão chamar para uma reunião, para tentar o quê? Recuperar, para evitar que isso continue acontecendo. Ainda dentro dessa perspectiva de avaliação, 4 meses antes de encerrado o período de estágio probatório, aquele período de 3 anos, a avaliação será remetida à autoridade competente para homologação. Sendo a decisão favorável ao servidor, este é confirmado na carreira. Pessoal, 3 pontos importantes aqui. O sujeito tem direito à avaliação. Ele tem direito a 4 meses antes do prazo de conclusão do período aquisitivo de estabilidade ser submetido a esta comissão. E se ele não for avaliado, ele se tornará servidor estável. Então, bateu os 3 anos, ele não passou por a avaliação pela comissão, ele automaticamente terá direito adquirido à estabilidade. Por quê? Porque ele não deve ser punido pela desídia da administração pública. Foi a administração pública que deixou de praticar ato essencial, ato necessário. Então, o candidato, o indivíduo, o servidor, ele não pode ser prejudicado por ato da administração. Logo, se a avaliação não acontecer nos 4 meses antecedentes, ele, chegando aos 3 anos, adquire automaticamente a estabilidade. Agora, ele chegou àquele período de avaliação, ele passou pelo período de avaliação, ele foi chamado, ele foi levado a ser mais disciplinado, a ter mais assiduidade, a ter mais produtividade, mas ele era um péssimo servidor, ele não se emendou de jeito nenhum. Ele vai sofrer um processo administrativo ou ainda ele não será simplesmente aprovado pela comissão de avaliação. Nem vamos trabalhar com processo administrativo. O relatório dele foi enviado para a comissão de avaliação e a comissão entendeu que ele não deve ser confirmado no cargo, que ele não deve ser aprovado. Ele será exonerado do serviço público. É aquela perspectiva. Lamentavelmente, você não é adequado ao cargo ou à carreira. Então, é exonerado. Penso eu que provavelmente ele vai para a justiça lutar e alegar que foi injustiçado, que quer ser reintegrado ao cargo. Mas, enfim. Agora, digamos que eu, Álvaro, sou policial civil no estado da Bahia e faço concurso para delegado de polícia.
Sou um policial civil, sou agente de polícia, sou um investigador já há 10 anos. Tenho estabilidade como policial civil. Faço concurso para delegado de polícia e não consigo a aprovação pela comissão de avaliação. E aí? Eu perdi o meu cargo de policial que eu abandonei para ser delegado e agora eu perco também o de delegado, fiquei desempregado? Não. Eu vou ser reconduzido ao cargo no qual eu já tinha estabilidade anteriormente. Previsão, artigo 20, parágrafo 2º da Lei 8.112. Então, a estabilidade acompanha o indivíduo. Se ele trocou de cargo, ele, não sendo aprovado no novo cargo, pode retornar. Ainda sobre a estabilidade, eu trouxe aqui 2 artigos, pessoal, que chamam a atenção. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para o cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Isso aqui a gente já conversou, inclusive sobre perda de estabilidade. Agora, olha o que diz a Lei 8.112, artigo 21. O servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento efetivo adquirirá estabilidade no serviço público completar 2 anos de efetivo exercício. A Lei 8.112 fala em 2 anos, a Constituição Federal fala em 3 anos. Quem deve prevalecer? 9º semestre, né? Sem mistério nenhum, pessoal. Se sobrepõe à Constituição, então não caiam em pegadinha. O prazo é de 3 anos, mesmo no âmbito federal. Emenda Constitucional número 19. Ah, mas a Lei 8.112, a menos que se pergunte expressamente qual o prazo fixado na Lei 8.112, vocês devem saber que a resposta é 3 anos. Então, não tem por que ter essa discussão. A lei é infraconstitucional e ela está defasada. Então, hoje, 3 anos para aquisição da estabilidade. Aqui tem algumas questões que eu deixo para vocês treinarem. E, por enquanto, é isso. Muito obrigado, amigos.